Você sempre, sombra brilha aí.
escreveu Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interpelou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Jesus. Queridos, que texto tão familiar que acabamos de ler nesta noite para embasar esta singela reflexão. O Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para cumprir a missão que lhe foi incumbida de restaurar o elo que se havia perdido entre o homem e Deus. Elo este que foi rompido lá no jardim do Éden, quando o homem, por sua vez, pecou contra o Deus dos céus e automaticamente o pecado adentrou no mundo. E através do pecado, a morte, as consequências vieram, mas Deus, dando-lhe o juízo, lhe proferiu o que muitos dizem que foi a primeira profecia das Sagradas Escrituras, quando o próprio Deus disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor estava falando de restauração. O Senhor estava falando de religar o elo que se havia perdido ali naquele momento. E muitos anos depois veio Cristo, nascido de uma mulher virgem que foi agraciada pelo Espírito Santo de Deus e concebeu um menino por nome de Jesus, conforme o anjo havia lhe anunciado. E o menino foi crescendo, e quando completou seus 30 anos, veio aparecendo mais uma vez nas Sagradas Escrituras, dos seus 12, 13 anos até 30 anos, 18 anos. A história não relata o que aconteceu durante esses 18 anos na história de Jesus Cristo, mas aos 30 anos ele aparece no deserto para ser batizado por João Batista, o profeta que já anunciava que Jesus viria para remir o pecado da humanidade. Uma humanidade que não era tão diferente dos dias odiernos, não era tão diferente do mundo que está à nossa frente, não.
Uma sociedade que havia pecado e que estava pecando constantemente contra Deus, uma população que havia virado as costas para Deus, hipócritas, e João Batista chega a chamá-los até, se tratando dos fariseus, a alto cúpula da religião daquele tempo, chamando eles de hipócritas, de raças, de víboras, e dizendo-lhes para que eles viessem se arrepender, porque o reino de Deus estava chegando. E aparece Jesus para dar início ao seu ministério. Após batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo das nossas vidas, mas saindo do deserto, sendo aprovado por Deus e não cedendo às tentações, ele começa dando início ao seu ministério. E ele vai, por onde passa, arrastando a multidão consigo. Dentre a grande multidão, Jesus separa agora 12 homens que estaria auxiliando ele no seu ministério. Um ministério não tão longo, um ministério curto, de aproximadamente 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, Jesus ele pôde efetuar grandes milagres, grandes maravilhas. Por onde Jesus passava, as multidões que ele acompanhava não saíam da mesma forma. A multidão acompanhava Jesus e eles ficavam de uma forma tão admirados com Cristo que até a hora de comer eles esqueciam. Alguns saíam de casa, nem comida levavam, porque eles pensavam que iriam atrás de um mestre e que seria uma palestra, um discurso rápido, mas eles passavam horas, eles passavam
era ele. Zaqueu não queria milagre. Zaqueu não queria ouvir nada. Zaqueu queria apenas ver. Mas Jesus, que sabe de tudo, para exatamente embaixo da figueira. Irmãos, eu acredito, ninguém disse a Jesus que Zaqueu estava ali, mas Jesus sabe de tudo, até do que a gente não conta, ele sabe. Ele imagina Jesus olhando para cima. Zaqueu! E por que foi dizer a Jesus o nome de Zaqueu? Na tua casa. E lá vai Zaqueu correr agora para casa para ajeitar a janta, para ajeitar a comida, e está tudo pronto. Zaqueu olhando Jesus. Zaqueu não queria milagre, Zaqueu não queria nada, Zaqueu só queria ver quem era Jesus. E Zaqueu, somente com a presença de Jesus, ele já começa a se incomodar. Sabe por quê? Porque quem vem para ver Jesus, quem vem para adorar Jesus, quem vem para estar com Jesus, não precisa de muita coisa. Só a presença de Jesus faz ele se constranger. Só a presença de Jesus faz ele sentir o que está errado. Só a presença de Jesus faz ele se converter. Só a presença de Jesus. Zaqueu não se contém. Zaqueu não se contém. Ele só queria ver, mas logo Zaqueu vai e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Eu vou restituir até 4 vezes mais. E vou repartir tudo com os pobres. Veja que até então Jesus não tinha dirigido nenhuma palavra para Zaqueu. Mas quando Zaqueu ele abre o coração para Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, hoje, aqui, agora, entrou salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque o nome Zaqueu significa homem justo, homem correto, homem sincero, homem prudente, homem irrepreensível. Mas o nome não estava condizendo com o que Zaqueu estava fazendo. Jesus não precisou falar nada, Jesus só chamou pelo nome dele. Zaqueu! Lembre que você é um justo. Lembre que as tuas mãos têm que estar limpas. Lembra do que diz o teu nome, Zaqueu. E só em Jesus chamar o nome de Zaqueu, Zaqueu já entendeu que Jesus estava querendo falar com ele. Zaqueu, eu vim para te buscar, eu vim para te trazer de volta para o caminho, Zaqueu. Zaqueu foi apenas para ver quem era Jesus. Alguns iam para buscar o milagre, outros iam apenas para ver quem era Jesus, outros iam apenas para observar e para criticar. E é esse que faz milagres, senão Deus. Esse homem não tem lógica o que ele está falando. Ele está indo contra a lei. Porventura, ele é maior do que os profetas. E Jesus, por muitas vezes, repreendeu os fariseus. E dentre elas, Jesus olhou para eles e disse assim: olha, bem antes de Moisés, bem antes de Elias, bem antes de Abraão, eu sou. A multidão seguia Jesus. E nesse ministério tão pequeno, como já disse, a fama de Jesus corria por todo aquele mundo de então. E uma certa vez, Jesus se reúne com os seus discípulos nas partes de Cesareia de Filipe. E ele olha para os discípulos e diz assim: olha, o que é que o povo aí fora está falando sobre mim? E logo a resposta veio: Senhor, alguns dizem que tu és João Batista,
fazia pouco tempo que tinha tido a sua cabeça degolada. Alguns dizem que o espírito de João Batista está sobre ti. Outros dizem que tu és Elias, Jeremias ou alguns profetas. Até o próprio Herodes, sabendo da fama de Jesus, falava e dizia: este aí é João Batista, ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque não tem como outra pessoa fazer essas maravilhas que ele faz a não ser João Batista. Jesus era comparado com João, com Elias, com Jeremias, homens que foram usados tremendamente por Deus para executar palavras de juízo sobre a nação. E com Jesus, naquele momento, ele confrontava a religião, confrontava as autoridades daquele presente século. Jesus ele era tido como um dos profetas. E para a humanidade, para aquele povo, era mais fácil acreditar que Jesus era João Batista, um morto que havia ressuscitado, do que reconhecer que ele era o enviado de Deus. Tudo bem até então, mas Jesus ele volta a pergunta para os seus discípulos, para aqueles que estavam com ele de uma forma mais íntima, compartilhando o dia a dia, do acordar ao deitar, as aflições, as provações, as angústias, os momentos de alegria também, os momentos de oração, os momentos de batalhas intensas, os momentos de milagres, os momentos dos bastidores, quando ninguém viu o que estava acontecendo, mas os discípulos sabiam. E Jesus olhando para eles e disse: essa é a resposta do povo, né? Mas o que é que vocês que andam comigo, que estão comigo, o que é que vocês dizem a respeito de mim? Permita-me, eu acredito que os discípulos começam assim, olhando para o outro. E de repente Pedro, porque Pedro era o mais sanguíneo, o mais impetuoso, Pedro olha, tem todos aqueles e diz: tu és o Cristo, o enviado, o prometido, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Mas olha que interessante, aquela resposta não veio de Pedro, aquela resposta não veio dos discípulos em si, aquela resposta só foi obtida por conta de uma intervenção divina. Ele não tinha aquela resposta para dar, foi uma revelação do próprio Deus. Era Deus se apoderando de Pedro naquele momento, colocando aquelas palavras na boca de Pedro, e Pedro começou a verbalizar. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não foi carne ou sangue quem te revelou, mas foi quem? O meu Pai que está nos céus. Veja que foi mais fácil dizer o que os outros falavam a respeito de Cristo do que os próprios discípulos que estavam com Cristo chegar à conclusão de quem era o Cristo. Se não for aquela revelação de Deus sobre Pedro, talvez eles não teriam uma resposta. Naquele momento, Deus tomou Pedro, falou através da boca de Pedro a revelação sobre quem era Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu te digo mais. Você sabe o que você é. Você é Pedro. Todos nós já ouvimos isso. Eu acho tão linda essa passagem. Lembre do que você é. Você é Pedro. E a tradução de Pedro do grego quer dizer isso aqui, olha. Você é uma pedrinha, bem pequenininha. Você é um fragmento de pedra, bem pequenininho. Mas sobre esta revelação, esta pedra
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Continua dando glória a Deus, sim. Continua louvando a este Deus. Não há ferrolhos, não há cadeados, não há portas que impeça a operação do Espírito de Deus sobre esta igreja. É a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Nós estaremos daqui a instantes celebrando a Santa Ceia. Baixa o som um pouquinhozinho aí, por gentileza, o som dos instrumentos. Mas eu quero saber se tem alguma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador. Se tem alguém que nesta noite está conosco e ainda não é crente e deseja aceitar Jesus como Salvador. Se tem alguém, antes de celebrar a Santa Ceia, nós estaremos orando por alguém que deseja voltar para o Senhor. Desde quarta-feira, na minha mente, o mundo já está, e com certeza esses dias aí, mas querida igreja, glória a Deus, porque esses dias o Senhor tem manifestado a sua glória entre nós. Não que mereçamos, mas é porque a sua bondade, a sua grandeza, a